E nessa terceira parte nós faremos as configurações da sobreposição gráfica para o nosso projeto. Fala arquiteto, beleza? Eu me chamo Lucas Rocha e nesse canal eu ensino você a encantar teu cliente criando renders incríveis em seus projetos para agregar mais valor ao seu trabalho. E essa daqui vai ser a terceira parte da nossa série, onde eu estou mostrando como você pode estar utilizando o ArchiCAD para fazer toda a parte da construção do teu projeto, desde a parte da modelagem, especificamente da parte da modelagem da malha topográfica, até quando você for estar fazendo o tratamento dessa superfície para quando você for usar lá no render do Twinmotion. Então essa aqui é a terceira parte dessa série de vídeos, onde eu estou mostrando para você o meu fluxo de trabalho, o fluxo de trabalho que eu utilizo junto com o Twinmotion, que é o ArchiCAD, para que eu possa estar fazendo os meus projetos. Então, especificamente nessa aula, eu quero mostrar para você como você vai fazer as configurações da sobreposição gráfica do teu modelo lá do ArchiCAD, para que você possa entender de uma forma mais visual o que vai ser corte, aterro e o que é o terreno natural. Então, na primeira parte dessa aula, eu fiz toda a parte da modelagem da nossa superfície topográfica. Se você ainda não viu essa aula, eu vou estar deixando um card ou o link dessa aula aqui na descrição. Na segunda parte, nós fizemos a criação das propriedades e expressões para que eu pudesse extrair, então, o I do BIM, a informação, lá da minha malha topográfica. Que tipo de informação? Para que eu pudesse extrair o volume de corte e o volume de aterro. Então, estando aqui no ArchiCAD, basicamente esse aqui é o nosso modelo do projeto. Na primeira aula nós fizemos toda a parte da modelagem dessa superfície topográfica. Já na segunda aula nós fizemos a criação, deixa eu mostrar aqui para você, que essa tabela está fazendo a extração das informações do nosso modelo, tudo que é corte, tudo que é aterro e volume natural. E agora para essa terceira aula eu quero fazer junto com você a criação dos filtros aqui em sobreposição gráfica, que vai ser esse filtro aqui, ó, os filtros de sobreposições gráficas, para que de uma forma visual fique mais fácil de você entender para onde que está ocorrendo aquela movimentação de terra aqui no ArchiCAD. Eu vou entrar aqui na minha ferramenta de malha, vou dar um Ctrl T para que eu possa entrar nas definições. Então essa malha que eu estou utilizando aqui no projeto, ela é uma malha que faz parte de um aterro, porque você pode perceber que eu estou utilizando ela aqui, o vegetal que eu havia criado, que faz parte do aterro, e também as classificações dela aqui. Deixa eu voltar aqui em propriedades, onde que eu fiz a criação desse terreno, ele já está dizendo que é um aterro. Então eu vou dar um OK e vou construir uma malha basicamente aqui em cima, para ficar mais fácil. Vai ser o meu aterro, então vou selecionar agora ele aqui e vou estar fazendo esse ajuste que eu quero com 3 metros. E agora eu seleciono ele aqui e renomeio como aterro. Dou um Enter, beleza? Porque se agora eu for entrar aqui na minha tabela, olha lá, ele já está dizendo que o meu aterro são 236,61 metros cúbicos. E aqui ele está dizendo que o número de caçambas está indefinido porque eu não defini ainda. Mas para que fique de uma forma visualmente falando mais simples de entender, eu vou estar criando os filtros de sobreposição gráfica. E para que eu possa criar, eu posso vir aqui, ó, onde está dizendo sobreposição gráfica de projeto legal. Eu dou um clique aqui nesse ladinho para que ele abra essa paleta de sobreposição gráfica. Agora eu venho e clico em novo. E vou fazer a criação do novo filtro. Eu gosto de renomear como 00, tracinho ou 00 underline, porque aqui no ArchiCAD ele vai estar puxando uma forma de organização alfabética. Então quando eu vejo esse 00, eu sei que foi um filtro que eu criei. Então aqui vou renomear como 00 tracinho análise de topografia e vou dar um OK. Aqui em sobreposição gráfica eu fiz a criação desse filtro, porém agora eu tenho que vir e criar as regras que eu vou fazer parte desse filtro. Então eu venho aqui em gerenciar regra e vou criar uma nova regra. Mais uma vez, vou deixar aqui como 00 tracinho, esse que vai ser o meu terreno aterro e dou um OK. E por que eu deixei 00? Porque, como eu havia comentado, ele vai organizar aqui de uma forma de ordem alfabética. Então o 00 ele vai vir lá no começo da minha lista e eu sei que todas aquelas regras que começam com 00 foram as regras que eu criei. Então todas essas outras aqui ela vem padrão no template do Brasil. Então eu vou selecionar essa minha regra e agora eu vou estar falando os critérios. Que tipos de critério? Aonde que eu quero aplicar essa regra? Então eu quero que o meu critério de aplicação seja somente lá nas minhas malhas, porque eu construí a superfície topográfica com uma malha. Então eu seleciono a minha malha e agora eu tenho que adicionar um novo critério. O que eu vou estar falando? Eu quero que você aplique essa regra somente nas malhas, porém nas malhas que são o quê? Nas malhas que são aterro. Então lá em propriedades, eu tenho que vir aqui em aterro e pegar o que tipo de malha, que é uma propriedade que eu havia criado. Então esse tipo de malha, ele vai ser aterro. E beleza, agora que eu falei para o ArchiCAD que eu quero que ele aplique uma sobreposição gráfica somente nos elementos que foram construídos com malhas e são do tipo aterro, o que eu quero que fique essa representação gráfica? Então vem aqui e mudo. Primeira coisa, eu quero que o meu tipo de trama seja uma trama do tipo 25%. Eu estou utilizando tanto como trama de corte como uma trama de superfície em vista. E também quero substituir aqui. Então como estou utilizando uma mescla de 25% de duas cores, eu quero estar utilizando essa primeira cor de vermelho e essa segunda cor
de branco. Deixa eu arrastar aqui pro lado da minha janela. E uma outra sobreposição que eu preciso estar ajustando aqui, principalmente falando no meu 3D, vai ser aqui em superfícies. Então eu clico aqui em superfícies, porém agora eu não quero estar utilizando uma superfície que tem aqui na biblioteca do ArchiCAD de materiais. Eu quero estar ajustando pela cor e venho e ajusto em vermelho. Pode ser listando vermelho e ok. E aqui em transmitância eu vou deixar 15% para que ele fique um pouquinho mais transparente. E agora eu dou um ok e venho aqui nesse maisinho aqui adicionar regra existente e adiciono essa regra que eu acabei de criar. Então dou 2 cliques para que eu possa adicionar então a minha sobreposição gráfica de análise de topografia, a minha regra de terreno aterro. E se eu for dar um ok, olha lá o que aconteceu. Sempre agora, toda aquela malha que foi classificada, que é um aterro, ele acabou ficando vermelho dessa forma. Então posso estar duplicando essa regra que eu já criei para deixar uma sobreposição gráfica tanto para corte e também para terreno natural. Então se eu for entrar mais uma vez aqui na sobreposição gráfica, gerenciar regras, eu vou estar selecionando essa primeira regra, que é meu terreno aterro, e venho aqui em novo, só que eu não vou criar tudo do zero, eu vou aproveitar uma regra já existente. Então eu venho aqui em duplicar, tenho certeza que o meu terreno aterro, que essa regra que eu havia criado anteriormente está selecionado, porém agora eu renomeio como terreno corte. E agora ele já está puxando aquelas configurações, que é uma malha, e agora eu tenho que definir que não é aterro, mas é um corte. E aqui em cor eu vou estar deixando esse 20 aqui, a cor da minha caneta de 20, eu vou estar deixando como uma cor amarela. E aqui também nessa cor eu vou estar deixando um amarelo. Tá, Lucas, e por que você deixou essas cores, vermelho quando é aterro e amarelo quando é corte? Porque essa aqui é sobreposição gráfica que eu gosto de estar utilizando nos meus filtros de renovação quando eu trabalho, por exemplo, com um projeto de reforma e ampliação. Mas nada impede que você utilize as cores que você quiser aí. Eu estou usando essa aqui porque são as cores que eu gosto. Então vem aqui, dou um ok, posso estar aplicando essa regra de terreno corte. E para fazer a criação da outra regra, que vai ser a regra que vai sobrepor meu terreno natural, eu vou lá em gerenciar regra, novo, duplicar, e agora vai ser o meu terreno natural, e ok. E esse terreno natural aqui, vou dizer então que essa regra vai ser aplicada quando é uma malha, e essa malha tem que ser natural. A cor que eu vou estar utilizando vai ser um cinza clarinho. Então venho aqui e seleciono a cor de cinza, por exemplo, esse tom de cinza é ok. Aqui em transmitância eu vou deixar em 0, eu não quero que ele fique transparente. Dou um ok, e agora adiciono novamente essa regra do natural. Se for dar um ok, olha lá o que vai acontecer nesse meu modelo de vista. Meu terreno natural, esse terreno aqui, você pode perceber que se eu for entrar aqui, ele está dizendo que ele é um terreno natural. Se eu for mudar a classificação dele como se fosse então um terreno de aterro, ele ficaria vermelho. Então não é isso que eu quero estar deixando ele como um terreno natural mesmo. O aterro somente vai ser essa parte aqui. A mesma coisa vai acontecer na sobreposição gráfica quando eu vou estar criando um corte. Então se eu for selecionar minha malha, dá um Ctrl T, eu venho aqui e digo a primeira coisa que eu quero que o meu vegetal seja um vegetal de corte. E aqui nas definições de terreno, ele não é um aterro, ele vai ser um corte. E dou um ok. E for fazer o terreno, olha lá. O que é amarelo vai ser o meu corte. E o que vai ser vermelho vai ser o meu aterro. E ele permanece lá, junto também nas minhas propriedades aqui da tabela. Então vou ter um aterro de 236 metros cúbicos e um corte de 15,92. Porém, para que eu possa deixar esses cálculos melhor também, não somente porque aqui ele está levando em consideração todo esse volume retangular, esse comprimento por essa largura, por 3 metros de profundidade. Mas na real, o que eu vou aterrar vai levar em consideração somente o que está sobre a minha malha aqui da minha superfície do terreno natural. E como que eu faço para que ele corte e fique de uma forma certa? É bem simples, você vai fazer o seguinte, você vai selecionar o teu terreno, botão direito, conectar, vem aqui em operação de elementos sólidos. E nessa operação de elementos sólidos, o teu terreno de aterro, ele vai ser o teu elemento alvo. E aí você seleciona o teu terreno natural, ele vai ser o teu elemento operador. E aqui em escolher opção, você vai escolher a opção de subtração e vai dar um executar. Então o que acontece? Agora eu acabei excluindo toda aquela parte de baixo, eu subtraí da geometria do meu aterro, toda aquela parte de baixo lá que fazia parte desses 3 metros. Então você pode perceber que agora até a linha ficou aqui diferente. Eu vou selecionar e vou limpar esse corte que fiz aqui em operações de elementos sólidos. Você pode perceber que eu não tenho essa linha demarcando mais o que seria então o nosso aterro. Ele está levando em consideração toda aquela geometria. Então mais uma vez, com o aterro selecionado, ele vai ser meu elemento alvo. Meu terreno natural vai ser o meu elemento operador. E aqui essa opção ela tem que ser subtração e executar. Então fazendo assim, se eu for entrar lá na minha tabela, agora eu vou ter 90,07 metros cúbicos de movimentação de terra, que vai ser o volume que eu preciso estar utilizando para fazer esse aterro. E agora, para que eu possa fazer o corte, vai ser o seguinte. Se eu tenho que cortar, eu tenho que cortar de algum lugar. Então se algum lugar vai ser provavelmente da minha malha natural. Então apenas a título de exemplo, eu vou criar aqui uma laje. Vou dizer que essa laje ela vai ser essa daqui e vou enterrar ela 2 metros, 1 metro na verdade.
eu quero fazer um corte nessa geometria. Então lá com a minha laje selecionada, a minha laje agora ela vai ser o meu elemento operador, ou seja, porque é ela que vai fazer o corte. Sempre por primeiro, o elemento alvo vai ser aquele que vai sofrer a operação. Então o meu elemento alvo vai ser agora a minha malha natural. Só que agora, em vez de escolher subtração, eu quero escolher uma subtração com extrusão para cima. E dou um executar. Então o que aconteceu? Agora a minha laje está cortando o meu terreno natural. Se for ajustar melhor essa minha laje, por exemplo, para cá, você pode perceber que ela acabou cortando por inteiro. Onde tem o perímetro da geometria dessa laje, ele acabou cortando do meu terreno. Mas agora, para que eu possa calcular então todo esse volume que saiu daqui, eu preciso fazer o seguinte: eu tenho que selecionar meu terreno natural, dar um Ctrl D e um Ctrl, para que eu possa duplicar meu terreno natural. Vou jogar 5 metros para cima, porque eu vou ficar com dois terrenos. Esse terreno agora que está aqui vai ser o meu terreno, que eu venho e classifico ele no vegetal como vai ser corte. E digo ainda que nas classificações aqui do terreno ele não é mais o natural, mas ele sim é um corte. Por que eu fiz isso? Porque eu vou estar subtraindo então a geometria desse terreno que vai ser o corte pela geometria desse terreno natural. Então seleciono meu terreno de corte, ele vai ser o meu elemento alvo. Seleciono meu terreno natural, ele vai ser o meu elemento operador. E mais uma vez aqui em operação, eu vou escolher subtração e dar um executar. Então, o que está acontecendo então? Eu vou estar subtraindo a geometria do meu terreno corte pelo meu terreno natural. Então se eu for selecionar meu corte e agora definir essa elevação, como eu fiz uma cópia a 5 metros para cima, agora eu volto ela a 0. E olha lá o que aconteceu. Eu vou ter todo aquele volume que foi cortado aqui do nosso terreno e faz parte dessa laje. Porque se eu for fazer a movimentação do meu terreno, se eu for voltar aqui para o meu filtro sem sobreposição, pode-se dizer que eu não estou conseguindo enxergar direito o que está acontecendo aqui, porque eu não sei o que é corte, o que é aterro, e pode ser que quando você for mostrar isso para o teu cliente, ele acabe não entendendo de uma forma com que você entenda, porque afinal você vai ser o profissional do projeto, mas ele como leigo não tem obrigação de saber, e é a tua obrigação de mostrar para ele. Então por isso que é importante você ir lá, cria um filtro de sobreposição gráfica de análise de topografia, que é como eu gosto de renomear, e assim eu vou estar mostrando, criando uma legenda. E se for entrar aqui nas minhas tabelas, você pode perceber que eu vou ter então 90 metros cúbicos de movimentação de terra do meu aterro e 63,45 metros cúbicos de movimentação de terra do meu corte. Isso não levando em consideração a taxa de empolamento. E eu coloquei justamente essa legenda aqui, porque nessa legenda aqui então eu vou estar visualizando essa mesma sobreposição gráfica. Então, deixa eu voltar aqui. Por que ele não está aparecendo dessa forma? Então, primeira coisa, eu entro aqui em definições. Aqui em sobreposição gráfica, eu tenho que estar utilizando essa sobreposição gráfica de análise da topografia e dou um OK. Ele ainda não apareceu nada. Deixa eu ver aqui no meu elemento. Vou entrar aqui nas regras de sobreposição. Nessa primeira regra, aqui ó, ele não está aparecendo nada, porque nessa sobreposição de caneta de tramos aqui, na verdade, eu disse que eu queria fazer somente essa sobreposição no meu corte, mas eu tenho que estar deixando as tramas em vista também, tanto do meu aterro, quanto do meu corte, quanto também do meu terreno natural. E agora eu dou um OK. E mais uma vez OK, porque se eu for entrar então novamente na minha tabela, olha lá, eu posso pegar essas informações tanto da movimentação, olhando lá no meu 3D e também nessa tabela e estar montando numa prancha. Então visualmente falando vai ficar muito mais simples do teu cliente entender o que vai ser toda a parte da movimentação de terra. Então nessa legenda aqui eu gosto de definir assim, o que é aterro vai ser vermelho, o que é corte vai ser amarelo, e lá na minha prancha eu acabo mostrando esse tipo de movimentação de terra para o meu cliente. Então é basicamente dessa forma com que você vai fazer toda a parte de análise de movimentação de terra aí no teu projeto. Então na primeira aula eu mostrei como fazer toda a parte da modelagem dessa superfície aqui no ArchiCAD. Na segunda aula eu mostrei como fazer a criação aqui em gestor de propriedades, deixa eu vir aqui em terreno, de como você criar todas essas propriedades aqui de terreno para que você possa extrair o I do BIM, a informação aqui do teu modelo. Então, o que vai ser corte, o que vai ser aterro, volume, o número de caçambas, taxa de empolamento e tudo mais. Nessa terceira aula eu mostrei para você como você vai estar fazendo a criação dos filtros aqui de sobreposição gráfica para que você possa estar analisando de uma forma mais visual e entendendo de uma forma mais visual para onde está indo toda aquela parte da movimentação de terra. E na nossa quarta e última parte dessa aula eu quero te mostrar como você pode estar fazendo o tratamento de toda essa parte da superfície topográfica de uma forma certa para que você possa levá-la para o teu arquivo do Twinmotion e possa renderizar. Então não é porque eu apenas fiz todo esse processo aqui, essas 3 aulas eu mostrei o processo que eu utilizo no meu fluxo de trabalho quando eu vou fazer toda a parte da documentação no meu projeto. E quando eu vou fazer a parte da renderização, eu tenho que tratar esse meu arquivo de uma outra forma. Mas isso eu vou te mostrar apenas na quarta aula dessa nossa série de topografia aqui com o ArchiCAD.
Um abraço e eu vejo você na nossa próxima aula.